Programa Bate-Papo, editado pelo Jornal Diário da Região e exibido pela TV Cidade. Hoje entrevistando o ex-presidente da Câmara, Délbio Camargo Teruel. Délbio, você fez uma alusão no bloco anterior sobre o comportamento da atual administração do prefeito Emílio de Souza. Eu gostaria que, já que você apontou como críticas os eventuais defeitos, na sua opinião, quais seriam as soluções? Olha, Vrege, é bem lembrado isso, né? Às vezes é fácil você falar e não apresentar a solução. A gente está falando, por exemplo, Vrege, na questão da saúde, a gente vê muita falta de médico, falta de gente para atender, falta de pessoal. E aí você pega um quadro, por exemplo, da prefeitura, em que tem um número excessivo de funcionários, um número excessivo de gente que trabalha na prefeitura. E o que é isso? É a desorganização, porque como é que sobra gente em um lugar e falta em outro? Então você precisa readequar isso. Isso é a primeira coisa que precisa ser feito. Colocar gente para atender na saúde, gente suficiente, colocar médico. Hoje a dificuldade de ter médico em Osasco hoje é muito grande. Uma, porque o médico prefere trabalhar em outras cidades em que o salário é melhor. E as condições de trabalho também. Então, eu acho que a primeira coisa é colocar a gente certa no lugar certo. Colocar gente da área médica para cuidar da saúde. Né? Eu entendo que tem que ser assim. Você precisa ter lá o administrador da saúde, você pode ter um médico como secretário, mas que seja um médico cercado por pessoas que entendam de administração, porque não adianta só você ter o administrador e não ter as pessoas técnicas ao lado dele. Então isso é muito importante. A gente fala da saúde, a questão da educação de Osasco, que você conversa com os professores, você conversa com quem está convivendo no dia a dia, você vê que não tem um projeto para a educação, não se dá continuidade. Os professores hoje não têm cursos, não têm a valorização do ser humano, do professor. Na minha última campanha, Vrege, para prefeito, quem fez o meu projeto de governo para a educação foram os próprios professores. Foram as pessoas que estão convivendo ali no dia a dia, que sabem a dificuldade, sabem como é que é para ser feito, como é que se trata com o aluno, como é que se trata com o professor, com os diretores. Então, como é que você vai administrar uma cidade se você não tiver as pessoas certas no lugar certo? Então, entendo muito isso. A gente está vivendo aí uma situação muito diferente na cidade. Osasco cresce muito, o trânsito da cidade está uma coisa absurda. Quem anda hoje, quem vem da Zona Norte para a Zona Sul hoje de Osasco às 6 horas da tarde não consegue atravessar. Demora muito, você tem que se programar. Eu quero ver na campanha como é que vão ser feitas as reuniões e os comícios, né? Porque na hora que você tiver que se deslocar de uma região para outra, você vai chegar atrasado. Não tem jeito. Você é empresário com um grande supermercados na Vila Yolanda e você recebe mercadorias através de carretas e caminhões. Como é que você vê essa lei? Olha, Vrege, é uma lei bastante preocupante, né, nesse sentido, Vrege, porque assim, a gente está vendo a situação em São Paulo e Osasco é complicado, muito caminhão dentro da cidade, mas por onde você vai fazer hoje em Osasco esses caminhões andarem? Se você proibir, por exemplo, deles passarem pela autonomista ou por algumas vias principais. Uma que o comércio da região, os distribuidoras, as empresas vão passar uma dificuldade muito grande. Porque, por exemplo, a gente recebe mercadoria, no horário comercial, das 8 às 5 da tarde. Né? Se o caminhão não puder ir, como é que você vai receber isso? Você vai receber isso à noite, de madrugada? Com que segurança o comerciante, por exemplo, vai poder abrir o seu depósito para receber uma mercadoria à noite? Você recebendo mercadoria durante o dia, você já corre risco. Nós lá, por exemplo, já tivemos caminhões que pararam para encostar na rua de trás e foram assaltados, foram roubados. Inclusive, infelizmente, seu pai foi uma vítima. Né? Pois é, essa é a violência que existe aí, não só na nossa cidade, mas na região, né? Você vê, é uma pessoa que às 9 horas da manhã sofre um assalto e acaba sendo assassinados, e você já viu como é que são as coisas, né? É difícil a gente falar disso, até porque quando é com a gente a emoção aflora um pouco, mas é difícil, né? Como é que trabalha fora do horário? No horário normal a gente já passa apurado, você imagina se o comerciante ou as empresas tiverem que trabalhar no horário da noite com as portas abertas, fica muito difícil. Como a experiência de ex-vereador por 2 legislaturas
e uma como presidente da Câmara. Como é que você vê hoje a atuação da Câmara Municipal? Olha, a Câmara Municipal hoje, Frege, eu entendo que ela está muito omissa, né? Está muito dependente do Executivo. Não que não tenha sido de outras vezes, né? Não que não tenha sido de outras vezes. Mas eu acho que essa Câmara hoje está deixando muito a desejar, Frege. Eu fui vereador por 2 mandatos. Eu vou te falar, em todos os meus mandatos eu sempre procurei ter uma posição independente, uma posição crítica, mas criticando o que não era bom para a cidade e apoiando o que trazia benefício. Mas hoje eu vejo uma Câmara que, vou falar, veja, a gente sempre tratava desse assunto dizendo assim, virou despachante do prefeito. Né? Porque o que manda passa, e infelizmente muitas coisas lá passam, veja, o pessoal não lê, não sabe nem o que está votando. Né? A gente, às vezes, você pergunta ou questiona algum vereador ou procura saber o que foi votado com detalhes e eles não sabem. Né? Então isso é muito difícil para a cidade. Eu acho que faltam pessoas hoje na Câmara Municipal com capacidade de legislar, com capacidade de entender de projetos, de ver como é que funciona realmente o trabalho da Câmara Municipal, que não é só aquele trabalho que infelizmente virou um assistencialismo, não é, Vreja? A Câmara precisa ser muito mais que isso. O vereador precisa ser, além dele prestar um serviço para a população, ele tem que entender do que está fazendo, entender de Câmara Municipal, porque senão vira uma bagunça. O projeto chega lá, vota porque o líder do governo mandou, vota porque o líder do prefeito diz que o projeto é bom e não se lê, não se vai a fundo num projeto de lei. E isso é muito complicado. É muito complicado para a cidade. Eu entendo que precisaria dar uma mudada, a gente precisa melhorar muito a qualidade das pessoas que vão estar na Câmara Municipal no próximo mandato. Permita fazer uma provocação. Você confirma que foi convidado a ser secretário do prefeito Emídio? Fui. Isso aconteceu em 2000, eu fui candidato a deputado estadual em 2006. Aí depois daquele problema com meu pai e tal, em 2007 o prefeito Emídio me convidou sim, ele queria mudar o quadro, me chamou lá e tal. Perguntou se eu aceitava, se eu tinha condição de ser secretário, até na época ele falou na possibilidade de ser secretário de esportes. E eu vejo, assim, seria uma boa oportunidade, uma grande oportunidade para trabalhar na área da prefeitura, do executivo, que eu ainda não tive essa experiência, não tinha tido essa experiência. Mas, infelizmente, vejo, na época não dava, havia acontecido, como eu disse aqui, aquela dificuldade com meu pai, o problema que eu tive com ele. E a gente não... E outra, em 2008 eu seria candidato a prefeito. Eu já tinha esse projeto. Então, como é que eu ia me beneficiar de um trabalho junto ao prefeito, de assumir lá uma secretaria por 2 anos ou por 1 ano e meio e depois sair daquilo, da prefeitura e ser candidato a prefeito contra o atual prefeito. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de ética nas coisas. Então, isso foi um dos motivos que eu não aceitei. Eu acabei agradecendo muito pelo convite do prefeito Emídio. Ele foi muito educado comigo e eu acabei assim declinando deste convite, veja, até porque não seria justo você aceitar ser secretário e depois sair candidato a prefeito contra o prefeito atual. Este é Délbio Camargo Teruel, hoje entrevistado pelo programa Bate-Papo, editado pelo Jornal Diário da Região e exibido pela TV Cidade. Apesar da sua pouca idade, eu vejo hoje os seus cabelos brancos se aflorarem muito mais do que até bem pouco tempo. Até já.